Olá, alunos do primeiro ano, pega sua apostila de matemática, lá na página 45. Hoje nós vamos aprender sobre medidas de comprimento. Então, nós temos que prestar bastante atenção nessa aula, porque haverá atividades com medidas de comprimento baseadas no corpo humano, que serão em polegada, pé e palmo. Tudo bem? Então, preste bastante atenção, tá legal? Vamos lá! Para saber o tamanho das coisas, nós medimos. Medir é como comparar o tamanho de algo conhecido com o tamanho de algo conhecido. Então, aí nós temos um exemplo de Caio e Lígia e a sua turma que querem jogar futebol, tá? Lá no campo de futebol do bairro onde moram está mal cuidado. Então, por isso eles precisam verificar se o espaço onde serão os gols estão iguais. Então, observe como eles fizeram essa demarcação. Eles usaram os pés. Então, a Lígia, ela conseguiu encontrar 12 pés. Já o Caio conseguiu encontrar 9 pés. Então, momento de bate-papo. Será que essas medidas são iguais ou diferentes? Vamos lá para a página 46. Então, você vai observar que existem outras maneiras de realizarmos essas medidas, tá? Em nosso cotidiano, em que precisamos saber o comprimento de algo ou a distância entre dois pontos. Então, tem aí o exemplo de uma pessoa medindo tecido, uma pessoa medindo a parede de um muro. Tem também um exemplo de uma pessoa dirigindo, usando o GPS, que está dando uma informação. Então, observa lá com atenção, ó. Em 100 metros, vire à direita. Então, esses 100 metros, tá? Está falando em distância. Muito bem. Então, vamos lá. Você vai fazer sua atividade agora. Então, o ato de medir algo é muito antigo, antes da criação de unidades de medida conhecidas, como metro ou centímetro. Partes do corpo humano eram usadas para comparar medidas, como palmos, pés e polegares. Bruno usou o seu próprio polegar para medir a altura da televisão. Então, ele conseguiu medir lá a altura da televisão e conseguiu encontrar 14 polegares. Você vai fazer isso com a sua apostila. Então, pegue sua apostila com o seu dedinho polegar e vai tentar encontrar quantos que você conseguiu, tá? Vai colocar aí, deu tantos polegares meus. Coloque sua resposta. Muito bem, vamos lá na página 48. Você poderá realizar suas experiências na sua casa, tá? Já que não estamos em sala de aula. Então, você vai fazer o seguinte. Usando seus pés, meça quantos passos tem o comprimento de uma das paredes da sala da sua casa, tá bom? Então, depois complete as questões. O comprimento da parede que medir tem, então você vai anotar quantos passos deu. Você vai fazer também a mesma experiência com a ajuda de um adulto. O adulto vai medir essa mesma parede e vai colocar o resultado, ok? Na alternativa C, vocês vão observar quantos passos que foram seus. Foram menos ou mais que um de um adulto, ok? Vai anotar a sua experiência. Medidas de comprimento padrão, muito bem. Os polegares das pessoas são iguais? Será? Os passos de todas as pessoas têm a mesma medida? Para que todos pudessem usar medidas iguais, foram inventadas unidades de medida padrão. Essas principais medidas padrão de comprimento estão o centímetro, né? Os centímetros, os metros e os quilômetros, certo? Centímetros para medir comprimentos pequenos, metros médios e quilômetros grandes distâncias, ok? Vamos lá na página 49 e responder a questão. Você sabe a sua altura? Então, peça a ajuda de um adulto para medir em centímetros. Você vai anotar aí sua resposta, ok? Raciocínio em ação. Você acredita que o comprimento de uma quadra seja igual ao comprimento de várias réguas? Então, vamos imaginar, será que seria fácil ou difícil medir uma quadra? Essa quadra do colégio, que ela é grande, será que seria fácil ou difícil medir com uma régua? Então, você vai anotar sua questão, sabendo que é difícil, não é mesmo? Medir dessa maneira. Na questão 2, você acha o centímetro uma unidade de medida boa para medir o comprimento de uma quadra de esportes? Então, nós sabemos que fica complicado, né? Medir
grandes comprimentos como centímetros. Muito bem, na página 50 vamos aprender que o metro é uma medida muito utilizada em construções. A altura de uma parede, por exemplo, pode ser medida em metros. Raciocínio em ação. Então, você vai precisar de um barbante, se você tiver na sua casa, tá? E vai medir 100 centímetros para conseguir 1 metro. Vai medir a altura da sua porta, de uma janela, de uma mesa e vai colocar se é maior ou menor que 1 metro, ok? Realizando suas experiências, coloque suas respostas. Lá na página 51, você já parou para pensar em uma viagem? Você já foi para um lugar bem longe, né? Então, como é feita essa medida? Em quilômetros, muito bem. E agora você para pensar, será que você mora perto ou longe da sua escola? Perto é próximo, longe é distante, né? Então, olha só um exemplo que tem aí na sua apostila. Tem uma família, olha só que legal, viajando, e uma criança pergunta, falta muito? E o adulto responde, não, faltam 10 quilômetros. Então, já falamos em centímetros, em metros, e agora vamos aprender sobre os quilômetros. Mas responda a questão 5. Você acha que seria fácil medir a distância entre duas cidades utilizando um centímetro? 1 metro? Explique, né? Então, vamos pensar. Para medir a distância entre cidades, é comum usarmos o quilômetro. Muito bem. Então, responda a atividade com atenção e bons estudos.